Boa noite, irmãos. Eu estou me sentindo tão pequenininho aqui atrás disso. O púlpito na minha igreja é tão pequenininho, esse aqui é tão grandão. Mas dá para me enxergar? Eu tô achando que esse púlpito é uma espécie de proteção, né, pastor? Para a gente, protege bem até o peito aqui. Eu vou, talvez amanhã, se o pastor permitir, eu vou querer falar aqui na frente, aqui, do lado de lá do muro, da muralha. Me sentir mais perto de vocês um pouquinho. Mas é uma alegria, meus queridos, estar com vocês e falar sobre uma matéria que o pastor Germán já disse, que é tão fascinante como a história da igreja cristã. Vocês têm aí na sua apostilinha, na terceira página, você tem aí o esboço da primeira unidade. E antes de nós começarmos, é bom que os irmãos tenham ciência do fato de que este mês, o mês de outubro, é um mês especial para a história da igreja cristã. Quem sabe por quê? Quem sabe o que aconteceu no mês de outubro e que é extremamente importante para a história da igreja cristã, para a nossa história como protestantes, como filhos da reforma? Quem sabe o que aconteceu em outubro? O que aconteceu? Foi no dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, um monge católico chamado Martinho Lutero ousadamente se aproximou da porta da catedral de Wittenberg e fixou na porta da igreja suas 95 teses, especialmente que versavam especialmente contra o comércio de indulgências que vendia o perdão de Deus para as pessoas a dinheiro. Você podia comprar o seu perdão se você quisesse. Você poderia comprar inclusive o seu perdão de pecados futuros. Se você estivesse planejando cometer algum pecado amanhã, você já podia comprar o perdão hoje. Era um papel, a indulgência era um papel, um documento. E naquele documento estava lá garantia do seu perdão. Você comprava e estava garantido. E o que aconteceu em outubro de 1517 foi que Martinho Lutero ficou muito indignado com o comércio de indulgências feito por um monge dominicano chamado João Tetzel. João Tetzel fazia uma banquinha e vendia perdão de pecados. E ele conseguia atrair as pessoas para comprar o perdão de pecados delas próprias e dos seus parentes que já tinham morrido. Porque ele dizia assim: se você comprar o perdão de pecados dos seus parentes que já morreram, você vai libertá-los do purgatório. Então as pessoas corriam lá para comprar o perdão, para libertar o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, o avô, o filho que tinha morrido, libertar do purgatório. E compravam, pagavam caro, para a alma sair do purgatório. Ele fala assim: assim que a moeda cai no cofre, a alma pula do purgatório, na hora. A moeda caiu no cofre lá embaixo, a alma lá de baixo pula lá para cima, na hora. E está no céu, está garantido. Quando ele chegava numa cidade e não conseguia vender muita coisa, ele falava assim: olha gente, essa noite eu escutei uma voz vindo do cemitério. Escutei uma voz vinda do cemitério. E olha, era a voz de uma alma. A alma de um parente de vocês lá do cemitério chorando. Sabe por quê? Porque ela está no purgatório. Agora não sei que alma é essa, não perguntei o nome. Mas pode ser do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu filhinho que morreu. E você vai deixar essa alma lá por causa de dinheiro. Então vinham as filas enormes e libertavam aquela alma ali do purgatório, pagando bastante caro. Uma vez foi engraçado, uma vez João Tetzel estava vendendo indulgência, chegou um moço para ele e falou assim: olha, eu posso comprar o perdão de um pecado que eu vou cometer amanhã? Ele falou: pode. O que você quer fazer amanhã? Amanhã eu quero cometer um assalto. Assalto? Assalto custa caro.
Assalto não é qualquer pecado, não. Assalto vai ser complicado. Se não, quanto que é? Olha, o assalto vai custar tanto. Tá bom, eu compro. Comprou o perdão. Comprou o perdão, foi embora para casa. Quando o Tetzel saiu da cidade, aquele moço assaltou ele. Assaltou o próprio Tetzel. Aí o Tetzel reclamou. Mas você me assaltou. Eu falei assim, olha, você não pode falar nada, olha o perdão aqui, ó. Já comprei a indulgência, já estou liberado, ninguém pode me prender, nem Deus pode me condenar. Ou isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui vale ou não vale? O que Tetzel ia responder? Ele ficar quietinho, foi embora sem nenhum dinheiro naquele dia. Martinho Lutero ficou muito irritado com essa situação toda e afixou ali as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, mostrando, desafiando os teólogos católicos para um debate acerca das indulgências e outros dogmas da igreja católica. Esse fato é considerado, esse momento em que ele fixou as suas teses na porta da igreja, esse momento é considerado o estopim da reforma protestante que abalou todo o mundo da época, especialmente a Europa da época foi muito abalada pela reforma e mudou todo mundo. Nós, batistas, evangélicos em geral, nós somos descendentes da reforma protestante. Por isso essa data, 31 de outubro de 1517, é muito importante para a nossa história, para a nossa identidade. Foi um momento muito importante quando a teologia cristã se libertou do jugo do papismo e da teologia escolástica que marcava o catolicismo medieval e marca o catolicismo clássico ainda hoje. Muito bem, então não é por acaso que estamos aqui no mês de outubro, né? É um mês de grande relevância histórica para a igreja cristã. Muito bem, você tem aí na terceira folha da sua apostila, você tem aí o título A Plenitude dos Tempos. Abra sua Bíblia em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, veja o que está escrito nesse versículo. Gálatas 4:4 é um versículo conhecido, e é um versículo que vai nos ajudar, que vai servir de pano de fundo para esse primeiro estudo, o primeiro estudo de hoje, Gálatas 4:4. Diz assim o texto bíblico, Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Eu vou ler novamente, olha o que diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressãozinha, a plenitude do tempo. O que significa essa expressão, plenitude do tempo? Significa o seguinte, quando os tempos se completaram, quando chegou a hora, quando estava tudo pronto, Deus enviou seu Filho. Essa expressão, na palavra de Deus, no Novo Testamento, a palavra plenitude significa completeza. Eu não sei se essa palavra existe em português. Completeza. Completude. Completude é pior, não é pior ainda? É completeza, não sei como, mas a qualidade daquilo que é completo, aquilo que não falta nada. Quando o texto fala, quando chegou a plenitude dos tempos, significa o seguinte, quando não faltava mais nada, quando chegou a hora exata, quando os tempos se completaram, quando tudo estava pronto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é muito interessante porque alguns historiadores entendem que esse versículo diz respeito ao cenário mundial que Deus montou para trazer ao mundo a igreja. É muito interessante ver isso, meus irmãos. A igreja não foi um evento que ocorreu por acaso. Quando nós estudamos a história da igreja cristã, e nós contrapomos essa história ao cenário mundial, à história universal, nós percebemos que parece que tudo que aconteceu nos séculos anteriores, aconteceu com o objetivo de preparar o mundo para o advento do cristianismo. É como se Deus, ao longo dos séculos, desde a criação até o nascimento de Jesus, ele estivesse preparando o cenário
preparando o palco, preparando as coisas para que a igreja surgisse, para que viesse o fundador da igreja, o seu filho, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, viesse ao mundo e fundasse no mundo, já preparado por Deus, a sua igreja. Isso é muito importante assimilar. E é importante assimilar isso porque isso mostra que nós temos um Deus que é soberano, que está acima da história. Deus é um Deus que tem um plano. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem porque tem que acontecer, porque há um destino cego guiando as coisas, porque há forças impessoais dirigindo tudo, porque nós usamos nossa liberdade deste ou daquele jeito, e Deus está distante e não pode interferir. Nada disso é verdade. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura e olhamos para versículos como esse, nós aprendemos isso, que Deus prepara o cenário para a realização dos seus planos. E é simplesmente extraordinário perceber isso nos fatos que nós vamos apontar agora. Nós percebemos que realmente coisas que aconteceram séculos antes, impérios que se levantaram séculos antes, tudo isso foi formando todo um contexto político, social, econômico, jurídico até mesmo, para que a igreja surgisse e surgisse no momento certo, e daí se expandisse e ganhasse o mundo. Os irmãos podem ter certeza, se Jesus nascesse hoje, e a igreja fosse fundada hoje, a igreja não alcançaria o mundo tão rápido, quanto alcançou por ter surgido no primeiro século da era cristã. Foi o século perfeito. As condições de todo mundo, de todo o cenário, eram simplesmente condições perfeitas. Era a hora certa, era a plenitude do tempo. Deus preparou tudo, e quando a igreja surgiu, em 2 gerações, ela já se expandiu por quase todo o mundo conhecido, quase todo mundo de então. Um fenômeno simplesmente inexplicável. Como poderia acontecer aquilo? Uma dúzia de homens, simples, cheirando peixe, pessoas humildes, num país pequeno, inexpressivo, esses homens conseguem expandir a sua fé pelo mundo todo, como nenhum outro movimento jamais viu. O que acontece? Isso é um milagre, isso por si só é um milagre. Quando nós olhamos para a história, vemos, por trás desse milagre está a mão de Deus, que preparou o cenário, preparou tudo certinho, para que a igreja aparecesse e se expandisse por todo mundo, chegando até nós hoje. Muito bem, se você olhar aí a sua apostila, você vai ver um dos fatores que favoreceram a expansão do cristianismo. Observe aí o primeiro fator, está aí no número 1 da sua apostila. Estão vendo aí? Primeiro fator, o fator geográfico palestino. É uma pena eu não ter hoje a projeção aqui. Amanhã nós teremos o projetor e os irmãos verão as figuras que eu trouxe, mapas e fotografias, tudo mais. A projeção ficará aqui na frente, os irmãos poderão ver. Eu tenho aqui, mas não tem como mostrar. E é pequenininho, se eu virar o laptop não vai adiantar nada. Não tem jeito, é pequenininho, não tem como, né? Posso pegar um binóculo, mas não dá. Mas a Palestina é ruim, porque o fator geográfico, mostrar a geografia sem mostrar um mapa, fica difícil, não é verdade? Mas os irmãos devem se lembrar que a Palestina fica exatamente no meio da rota entre o Oriente e o Ocidente. A Palestina pega aquela faixinha de terra que abrange o lado oriental do Mediterrâneo. É através dela que se tem acesso ao mar vindo do Oriente. É através dela que um viajante pode passar da Mesopotâmia, da região que é chamada, o lado oriental da região chamada Crescente Fértil, para o Egito e para outras regiões da Europa Ocidental. Então, a Palestina se situa num lugar extremamente importante e estratégico. Não é à toa que os grandes impérios do passado sempre ficaram de olho na Palestina.
Por que os impérios do passado sempre ficavam de olho na Palestina? Porque aquele território era uma passagem. Aquele território era um pedacinho de terra que dava esse acesso do lado de lá do mundo, do lado leste do mundo, ao lado oeste do mundo. Isso era muito importante. Esse fator, o fator geográfico, o aspecto geográfico, a realidade geográfica da Palestina foi fundamental para o cristianismo. Por quê? O cristianismo surgiu nesse lugar onde as pessoas fervilhavam ali. O cristianismo não surgiu numa nação distante, obscura, lá nas regiões dos bárbaros, para lá do Reno, para lá do Danúbio, lá longe, não. Ele surgiu exatamente onde os povos todos afluíam por razões comerciais, religiosas e as mais diversas razões. E estando ali, as pessoas que passavam, vindo do Oriente, e passando para o Ocidente, e vindo do Ocidente, e indo para o Oriente, elas tinham contato com aquela terra. E tendo contato com aquela terra, tinham contato com as ideias que apareciam naquela terra. Permaneciam ali algum tempo, ouviam falar dos costumes, ouviam falar das novidades, ouviam falar de coisas novas que estavam surgindo por ali, e aquelas ideias, então, uma vez assimiladas, aprendidas, conhecidas, eram levadas para outras regiões, por esses mesmos viajantes que iam e vinham. Então, esse fator foi extremamente importante, o fator geográfico palestino foi fundamental. Se o cristianismo tivesse surgido na Espanha, por exemplo, ou na França, por exemplo, ou na Inglaterra, ele não teria tido esse impacto tão grande que teve, como aconteceu no primeiro século, em virtude desse fator. Quando Deus falou assim: olha, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que te mostrarei. O povo judeu vai possuir esse pedacinho de terra aqui. Deus tinha uma razão para isso. Poderia ser qualquer pedacinho de terra? Bom, Deus é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele tinha uma razão para escolher aquele pedacinho de terra especificamente. Obrigado. Obrigado, irmão. Ele tinha razão para escolher aquele pedacinho de terra especificamente. Deus conhecia o lado estratégico daquele pedacinho de terra, a sua posição estratégica, e por isso escolheu aquele lugar para ser o lugar do seu povo, e ali nascer o Messias como judeu, no meio do seu povo, e ali nascer o cristianismo para se expandir por todo o mundo da época, e de lá para nós. Mas há um outro fator aí na sua apostila. Veja aí o segundo fator. O que você tem aí? Qual foi o outro fator que favoreceu a expansão do cristianismo já no primeiro século? Veja aí, o fator intelectual grego. É interessante observar isso aí. Os irmãos já devem ter estudado na escola a vida e as conquistas do grande Alexandre. Alexandre o Grande. Já ouviram falar de Alexandre o Grande, do Império Grego? Se os irmãos estudarem a história bíblica, os irmãos vão perceber que existe no Antigo Testamento uma sucessão de impérios. Você vê, por exemplo, o Império Egípcio, na época do Êxodo. Você vê na época de Oséias, na época de Isaías, você vê um Império Assírio. Você vê também, depois do Império Assírio, você vê na época de Jeremias, na época de Ezequiel, na época de Daniel, você vê o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico, nós aprendemos, olhando lá o livro de Esther, nós aprendemos que surgiu o Império Persa, ou o Império Medo-Persa. E depois disso, o Velho Testamento acaba. O Velho Testamento acaba mais ou menos no ano 397 a.C., mais ou menos essa época, quarto século antes de Cristo. E depois do Império Persa, surgiu um outro império que não aparece na Bíblia, porque a literatura profética, ela se encerra antes do surgimento desse império. E que império é esse? É o Império Grego. O Império Grego se situa no que nós chamamos de período interbíblico. O que é o período interbíblico? É o período de 400 anos
de silêncio profético, que abrange desde a época de Malaquias, né? assim que Malaquias parou de escrever, né? Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento. São 400 anos em que nada foi escrito por profetas de Deus, por apóstolos de Deus. É o período de silêncio profético. E esse período se encaixa exatamente no período do Império de Alexandre, ou no período do Império Grego. Os únicos livros que foram escritos nessa época, e que alguns consideram bíblicos, são os livros apócrifos. Os livros apócrifos que a Igreja Católica inseriu na Bíblia em 1545, no Concílio de Trento. Algumas pessoas falam assim: pastor, por que a nossa Bíblia tem livros a menos do que a Bíblia católica? Isso não é verdade. É diferente, você deve afirmar isso de forma diferente. A Bíblia católica tem livros a mais, que foram inseridos só no Concílio de Trento, no século XVI, que foi um concílio contra a reforma protestante. Foi uma reforma católica que perdurou de 1545 até 1563. Foi um longo período do Concílio de Trento, que abrangiu o Concílio de Trento. E nesse concílio foram inseridos esses livros, que são chamados livros apócrifos. Esses livros, os livros apócrifos, foram produzidos no período grego, no período em que o império que reinava era o império helenista, o império grego. Muito bem, quando nós chegamos no Novo Testamento, que império que está reinando? É o império romano. No Novo Testamento não ouvimos falar também do império grego. O que aconteceu durante o período do império grego? Na Bíblia não temos nenhum livro escrito nessa época, mas nós sabemos que o império grego foi fundamental para preparar o cenário para que a igreja surgisse. Como isso aconteceu? Bem, aconteceu porque Alexandre o Grande, ele tinha por propósito helenizar o mundo. O que é helenizar? Eu tenho uma filha que se chama Helena. O que é helenizar? É passear com a minha filha. Não, nada a ver. O que é helenizar? A Grécia, em grego, se fala Helás. Se você for na Grécia hoje, você pode comprar até uma camiseta para você, vai estar escrito Helás. Um souvenir qualquer, alguma coisinha que você comprar, vai estar escrito Helás. Ainda hoje. O que é isso, Helás? Helás é a Grécia. O helenismo é a comunicação, a transmissão da cultura grega a todo mundo. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele não queria só conquistar territórios. Ele queria que o mundo inteiro virasse uma Grécia. Já imaginaram? Que ideia fantástica! Ele não queria só dizer, bom, nós somos a Grécia, agora vamos pegar então os outros países aqui, o Egito lá para baixo, e as regiões aqui do norte, e ali a Espanha para lá, e o Oriente ali. Ele não queria somente isso, ele pensou assim: eu quero expandir a Grécia, eu quero que a Grécia cresça, eu quero que o mundo inteiro seja um mundo grego, é isso que eu quero. O mundo inteiro vai ser um mundo grego. É a helenização do mundo. Ele conseguiu? Olha, ele morreu com 33 anos, chorando, porque não tinha mais terra para conquistar. E ele atingiu seus propósitos de maneira substancial. Você chega no Novo Testamento e você vai folheando a Bíblia, você encontra um apóstolo Paulo. Um homem culto ou um homem inculto? Muito culto, instruído aos pés de Gamaliel. Falava hebraico, né? O hebraico mais moderninho, né? Falava grego, escreveu tudo em grego. Aí você continua a sua leitura e você chega em João, um pescadorzinho humilde. Você chega em Pedro, um pescador simples. E você olha, que língua eles escreveram? Eles eram judeus, não eram?
Eles não eram judeus? Que língua eles usaram para escrever seus livros? O grego, o terror dos alunos de teologia. O aluno de teologia, coitado, se ele quiser aprender teologia mesmo, ele tem que mergulhar no grego. Quem é o culpado? É o seminário. Não, é Alexandre o Grande. Quer brigar, briga com ele. Mas Alexandre o Grande, ele conseguiu helenizar o mundo de tal forma que até na Palestina, onde os livros do Novo Testamento foram escritos, ou a parte deles, e até os judeus que primavam por sua cultura, que primavam por sua história, e todos os livros do Novo Testamento foram escritos por judeus, até os judeus usavam o grego. Alexandre o Grande conseguiu fazer isso. E qual foi a grande vantagem disso? É muito fácil. Quem já viajou para o exterior sabe. Quando você viaja para o exterior, num país que não fala a sua língua, como é que você evangeliza alguém? Você vai até o Japão. Quem aqui fala japonês? Ninguém. Alguém fala japonês aqui? Não? Ninguém. Você vai até o Japão e fala, eu sou missionário entre os japoneses e vou pregar entre os japoneses. Deus vai me ajudar. Você chega lá. Recebe alguma coisa, você fala, arigatô. E vai ficar no arigatô por muitos anos. Muito tempo. Porque não sabe se comunicar. Você vai ficar anos e anos e anos tentando aprender aquela língua dificílima. E o chinês então? Já imaginaram? Eu me lembro que uma senhora uma vez foi me ensinar japonês em Atibaia. Eu mandei ela embora depois da terceira aula. Falei, não, para aprender isso aqui, aquelas letrinhas, aqueles desenhos todos, aprender isso aqui, quando eu aprender isso aqui, eu vou ter 75 anos de idade, para aprender a falar 3, 4 frases. Jamais eu vou aprender isso aqui, muito demorado. Os missionários que a partir do século XVI começaram a ir para a China, missionários católicos, começaram a ir para a China, ficavam anos e anos e anos e anos e anos tentando aprender aquela língua para poder transmitir alguma coisa. A barreira linguística para as missões é muito grande. Nós temos o caso de Guilherme Carey, quando ele foi para a Índia e ele tentou se comunicar com as pessoas, foi uma grande frustração. Primeiro, ele não compreendia a dinâmica da língua. Ele queria traduzir a Bíblia para, pelo menos, o dialeto principal dos indianos. E ele traduziu. Quando ele traduziu a Bíblia toda, ele deu para o indiano ler. O indiano não entendeu nada. Não entendi uma palavra. Anos de trabalho. Perdidos. Ele teve que começar tudo do zero. E o pior, a esposa dele era louca. A esposa dele. Ele tinha que traduzir com a mulher gritando do lado. Agora você imagina a situação. A mulher louca, imitando um orangotango ali do lado, berrando ali do lado. Ele tentando aprender o indiano. E tentando traduzir a Bíblia para o indiano, com uma dificuldade terrível, terrível, terrível. Anos e anos e anos e anos tentando fazer isso, para conseguir começar ali uma igreja na Índia. Agora, e os missionários do primeiro século? Tinham esse problema? Tinham? Não. Por que não? Porque Deus preparou o Império Grego com essa mentalidade de helenização do mundo. Deus levantou Alexandre o Grande. Você sabe por que Deus levantou Alexandre o Grande? Por causa de você. Deus levantou Alexandre o Grande por causa de você. Para que a igreja nascesse e chegasse até nós hoje. Para que o evangelho anunciado pela igreja antiga chegasse até nós hoje com rapidez. Se não tivesse acontecido aquilo, se Deus não tivesse levantado Alexandre o Grande e helenizado o mundo, Deus sabe em que século da história humana a fé cristã ia sair daquele paizinho lá no Oriente Médio, ia chegar até aqui. Deus sabe. Ele está adorando Tupã até hoje. Mas Deus levantou aquele homem. Helenizou o mundo, preparou o cenário, todo mundo falando grego. Quando o apóstolo Paulo chegava numa cidade distante, ele falava, as pessoas entendiam o que ele falava. Falava grego. Todo mundo falava grego. Era fácil se comunicar. Vejam como Deus preparou o cenário de uma forma extraordinária. E outra coisa importante, você vê aí também, no item 2, o pensamento grego. Por que o pensamento grego está aqui? Porque Alexandre o Grande quis transmitir também uma forma de pensar.
Quem aqui já estudou filosofia grega? Quem aqui gosta dessas coisas? Filosofia, Platão, Aristóteles, né? Quem gosta dessas coisas, né? Bom, nem todo mundo gosta, hoje em dia, infelizmente, nós queremos coisas mais práticas, né? Mas os gregos, eles eram pessoas muito voltadas para a filosofia. O que é filosofia? Filosofia, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Philos é amigo, amigo. Sofia, eu tenho uma filha que chama Sofia. Sofia, né? Sofia significa sabedoria, né? A minha filha é filha da sabedoria. Não, ela é não, eu não sei o que ela é, né? Não sei o que será, tem só 4 anos, né? Mas a filosofia é isso, o filósofo é o amigo da sabedoria, é o filósofo, né? E o filósofo é o amigo da sabedoria por quê? Porque ele se preocupa com as questões essenciais da vida. O que é a realidade, por exemplo? E o que é que existe? O mundo no qual vivemos é só isso ou existe algo mais? E dentro da filosofia grega, surgiu no período clássico os pensamentos de um filósofo famosíssimo chamado Platão. Já ouviram falar de Platão? O que é que Platão dizia? Platão dizia que esse mundo presente é só um reflexo de uma realidade além. Prestem atenção nisso. Prestem atenção. A gente pensa que Platão é complicado. Ele é um pouco sim, mas basicamente é isso que ele ensinava. Olha, este mundo é só um reflexo de uma realidade muito mais intensa que está fora daqui. Um outro mundo? Platão dizia assim, há um outro mundo além deste. É o mundo dos universais. É o mundo das perfeições. Este mundo é só um reflexo desse mundo dos universais. Esse mundo é só uma sombra desse mundo das perfeições. O que vocês acham? Isso lembra alguma coisa da fé cristã ou não? Lembra ou não? Lembra. É interessante, nós aprendemos pela fé cristã que este mundo não é tudo. Hoje em dia tem a teologia da prosperidade, que acha que tudo é aqui, né? O que é salvação para o teólogo da prosperidade? Para esse pessoal que vive ensinando essas coisas. Salvação para eles é o quê? É se livrar da pobreza, né? E da doença. Isso é salvação. Jesus veio salvar. Salvar do quê? Da conta bancária negativa, né? E da dor na coluna. Podia comprar talvez uma dipirona. Seria bem mais barato, né, do que tudo isso. Ou administrar melhor os bens. Ia ser bem mais em conta do que ter que morrer o Filho de Deus por causa disso. Mas essa é a visão da teologia da prosperidade. É como se a realidade fosse só aqui, não existisse um céu. Isso não é cristianismo, não se iludam. Muitos evangélicos que vocês conhecem hoje, dessas igrejas, têm que ser evangelizados. O maior campo missionário no Brasil é o meio evangélico. Não tenham dúvida disso. Tem que chegar para essas pessoas e evangelizá-las, falar de Jesus para elas e falar do céu, que elas não sabem dessas coisas, não conhecem isso. Você tem que explicar. O cristianismo sempre afirmou a realidade de uma outra dimensão, que nós chamamos de céu. E quando o cristianismo chegou com essa mensagem, falando acerca de uma outra realidade, de um céu, de um outro reino, o mundo todo estava com a mente preparada para receber isso. E foi fácil para o mundo da época acolher essa ideia, porque Platão já tinha familiarizado pessoas do mundo todo com essa mentalidade de uma realidade além da realidade que está aqui. Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. O autor de Hebreus fala, olha, essas coisas, o tabernáculo terreno, é só uma sombra do tabernáculo celestial. Nós vemos essa linguagem no Novo Testamento, e essa linguagem era familiar aos homens da época, porque tinham sido helenizados. Muito bem. Continuando aí. Veja o outro fator que aparece aí. Estou correndo muito? Tá bom? Estão cansados? Querem parar? Não? Ok. Amanhã eu mostro uma foto de Atenas. Uma foto de Atenas, né? Da Acrópole. Não falte amanhã, senão você não vai ver a foto. Tá? Então, venha, eu vou mostrar a Ágora. Quem sabe o que é Ágora? Não sabe, vai aprender amanhã.
Acrópole, quem sabe o que é? Não sabe, vai aprender amanhã. E Areópago, a foto dos 3 está aqui. Então não falte, não falte. Ok? Não aprendeu. Se não aprendeu na escola, vai aprender na igreja. Muito bem. O terceiro fator que nós temos aí, e esse é muito importante, é o fator religioso judaico. Muito importante esse elemento aqui. Agora, deixa eu perguntar para vocês, agora essa parte aqui, essa parte é uma parte que nós podemos extrair do nosso conhecimento bíblico. Qual foi o evento na história do Antigo Testamento que mais marcou, foi uma ferida muito profunda na história do povo judeu? Qual foi? Qual foi? O evento que marcou Israel de uma forma tão intensa no Antigo Testamento, que nunca mais aquele povo foi o mesmo, até hoje. Até hoje, aquele povo ainda vive em função das consequências decorrentes daquele episódio que ocorreu ali no Antigo Testamento. Oi? O pastor acertou. Como é que o pastor sabia? É isso mesmo. Né? O pastor tinha obrigação de saber. Né? O cativeiro babilônico. Sabe por que aconteceu o cativeiro babilônico? Sabe por quê? Bom, Alexandre o Grande nasceu por causa de você. Platão nasceu e ensinou por causa de você. Por que será que aconteceu o cativeiro babilônico? Por causa de você. Culpa sua. O cativeiro babilônico aconteceu por causa de você. Para que Deus alcançasse os gentios. Para que Deus preparasse o cenário todo e a mensagem do evangelho fosse acelerada na sua entrega e chegasse até nós um dia e as pessoas do mundo todo. Cativeiro babilônico foi uma marca terrível na história do povo de Israel. O povo de Israel foi desobediente aos decretos de Deus. Deus tinha dito em Deuteronômio 28: se vocês desobedecerem às prescrições da minha aliança, eu vou levar vocês para uma terra estranha e vocês vão ouvir uma língua que vocês não conhecem e vocês serão escravos lá. O povo disse: Senhor, nós faremos tudo o que o Senhor fizer. Vocês concordam com as minhas condições? Sim, tudo o que o Senhor disser, faremos. Bom, Moisés mal desceu do monte, eles já tinham se desviado. E assim foi a vida toda. A Bíblia fala que Deus mandou os profetas continuamente para Israel, alertando-os para que eles voltassem à fidelidade a Deus conforme exposta na aliança de Moisés. Mas o povo não ouviu. Então Deus levantou o Império Assírio no ano 722 e levou o reino do norte embora. 10 tribos que desapareceram. Não temos informações de para onde elas foram levadas. As 10 tribos do reino do norte, as 10 tribos de Israel, levadas pelos assírios. E no ano 605 a.C., Deus levantou os babilônios e atacou o reino do sul, chamado Judá. E o grande rei na época era Nabucodonosor. Esse nome que é difícil de falar, quando era pequeno tentava falar, não conseguia, né? É Nabucodonosor. Não coloque esse nome no seu filho, porque ninguém merece, né, um nome desse, né? Mas Nabucodonosor invadiu Israel no ano 605 a.C. e levou a nobreza. Quem foi com ele nessa deportação? Quem foi? Daniel foi levado para a Babilônia e foi um ministro lá na Babilônia. Nós vemos Deus abençoando Daniel lá na Babilônia, um arauto de Deus no castelo ali na corte real. Depois o rei voltou em 597 e levou mais gente embora, e depois voltou em 586 e acabou de uma vez por todas com a nação. O exílio babilônico foi terrível e durou quanto tempo? Quanto tempo? Por que durou 70 anos e não 65? Por que durou 70 e não 82? Por que durou 70 e não 44? Será que Deus pensou: eu vou falar um número qualquer aqui, vou sortear, vamos ver o que vai dar? Não, Deus não age assim. Deus tem um plano, Deus tem propósito. Deus tinha dito o seguinte: olha, vocês vão arar a terra 6 anos. No 7º ano, vocês vão deixar a terra descansar. É o ano sabático. Trabalhem e plantem durante 6 anos, mas no 7º a terra descansa, é férias para a terra. Vocês não podem plantar nada, só colham o que ela der por si só, mas não trabalhem nela. O povo obedeceu? Não.
O povo não deu 1 ano a cada 7 para a terra descansar. Passaram-se 490 anos. Quantos anos de férias o povo devia para a terra? Quanto? Deus fez as contas, cálculo trabalhista, né? Férias acumuladas, 70 anos de férias. A lei de Deus era mais branda do que a nossa lei, né? Tem que dar férias em dobro e mais um monte de coisa, né? Não. Só os 70 anos, olha, vocês vão para o exílio durante 70 anos. E a terra vai descansar as férias dela que vocês estão devendo. E isso aconteceu. E o povo foi. O povo foi para o exílio na Babilônia, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Onde a terra lá do Saddam Hussein, né? E foram levados para lá e ficaram lá. Ficaram lá durante 70 anos, o profeta Jeremias escreveu dizendo que eles ficariam 70 anos. O profeta Daniel, lendo Jeremias, lembrou disso. E orou a Deus no final dos 70 anos. E Deus libertou o povo, através de Ciro. E o que aconteceu então com o povo? O povo, depois que foi liberto, tinha liberdade, tinha opção de voltar para a Palestina. Muitos voltaram sob Zorobabel. Esdras voltou, Neemias voltou. Esses homens todos voltaram para a Palestina depois de 70 anos. Mas muitos, sabe o que fizeram? Foram para várias regiões E aí aconteceu o que nós chamamos de diáspora. O que é diáspora? É a dispersão. Os judeus se espalharam por todo o mundo. E sabe o que eles levaram? Olha, o que distinguia os judeus dos outros povos? O templo, a terra e a lei. As 3 marcas distintivas dos judeus. Lá na Babilônia, eles tinham o templo? Não. Eles tinham a terra? O que eles tinham? A lei. O que eles fizeram com a lei? Era o único que tinha sobrado. O que eles fizeram? Se agarraram a ela, protegeram. É por isso que você chega no Novo Testamento e você vê os fariseus tão zelosos da lei. É por isso? É por isso. Os fariseus eram pessoas que tinham se apegado profundamente à lei em virtude dessa tradição que vinha de séculos, de judeus ali apegados, protegendo a única coisa que tinha sobrado. É isso que fazia com que eles fossem tão apegados assim à lei. Muito bem, os judeus, depois da libertação, se espalharam pelo mundo e formaram, já que não podia construir templos, o que foi que eles formaram? Sinagogas. Espalharam sinagogas pelo mundo inteiro. Mundo todo. E aí, pessoas do mundo inteiro começaram a ter contato com as ideias judaicas. Olha que interessante. O cristianismo tem alguma semelhança com as ideias judaicas? Tem ou não tem? Muitas. Tanto é que na nossa escritura nós temos o Velho Testamento, que é a escritura dos judeus. Os judeus, através da dispersão, levaram as escrituras judaicas por todo o mundo, e em todo o mundo os pagãos tiveram contato com ideias que eram familiares ao cristianismo. Veja aí a primeira delas. Qual é a primeira que está aí, na sua apostilinha? O monoteísmo. O que é monoteísmo? A crença em um só Deus. Só há um Deus. Os pagãos criam que havia muitos deuses. Muitos. Deuses aos pontapés. Deus para tudo. No Egito, rã era Deus, gato era Deus, besouro era Deus, piolho, tudo era Deus, tudo. Os judeus levaram essa ideia, não, olha, existe só um Deus e ele é invisível, não podemos fazer uma imagem dele. Os judeus estavam espalhados por toda parte, anunciando a existência de um só Deus, como os cristãos anunciaram também. Veja o segundo item, o que mais os judeus levaram para o mundo todo? Uma esperança. O que é a esperança messiânica? Eles criam que um dia Deus enviaria um grande libertador, que reinaria sobre o mundo. Quando os cristãos começaram a anunciar que Jesus era o Messias, as pessoas de outros povos, os gentios de outras nações, quando ouviram isso, lembraram, é aquele Messias de que os judeus têm falado há tantos séculos. Os judeus popularizaram essa ideia e os cristãos aproveitaram para ensinar
que Jesus era esse Messias que havia sido prometido. Vejam o sistema ético dos judeus. Os pagãos tinham um sistema ético horrível, assustador. Olha, é deprimente o modelo ético das religiões pagãs. Algo horrível acontecia no meio daquelas pessoas. Coisas assustadoras. Imoralidades sem limites. Quando nós estudamos os povos antigos, os povos da época do Novo Testamento, e vemos os seus rituais pagãos, meus irmãos, nós descobrimos que o modelo ético deles era simplesmente inexistente. Em meio a rituais, por exemplo, um ritual muito conhecido, um culto muito conhecido era o culto de Dionísio, o deus grego Dionísio, chamado de Baco, que era o deus do vinho. Evidentemente, o culto desse deus era um culto marcado por bebida e comida, e danças frenéticas, e as pessoas no meio dessas danças todas se cortavam, e se entregavam a orgias sexuais. Era uma coisa assustadora o que acontecia. Quando Agostinho escreveu A Cidade de Deus, que é uma obra famosíssima dele, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, são 22 fascículos, que são colocados geralmente em 2 volumes, você encontra em qualquer livraria secular mesmo, ou católica, você encontra essa obra. Quando ele descreve os costumes dos pagãos, meus irmãos, olha, eu não poderia descrever aquelas práticas para os irmãos por amor ao decoro, porque são coisas horríveis que eram praticadas na área da moralidade, imoralidade total. Existiam rituais em que as pessoas chegavam até a se castrar, no auge da sua loucura, no auge do seu êxtase, o adorador se castrava, se cortava e se castrava, adorando ali o seu Deus. Coisas assustadoras. Os judeus levaram para o mundo uma ética diferente, que é, grosso modo, a ética cristã. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ame o seu Deus de todo o seu coração, ame o seu próximo como a si mesmo, honre o seu pai e a sua mãe, não cobice. Essas normas todas eram normas que na religião pagã eram inexistentes, eram absurdas, estranhas, totalmente estranhas. Os judeus levaram isso ao mundo todo através da diáspora. Você vê também na sua apostilinha o Antigo Testamento, não somente a ética, mas todo o Antigo Testamento com suas profecias, com a apresentação de um Deus único, com as manifestações da vontade de Deus, a teologia do Antigo Testamento, que é uma teologia sobre a qual está fundamentada a teologia cristã também. Vejam também a filosofia de história. Como é que os pagãos viam a história? Os pagãos viam a história de forma cíclica. O que é isso? Uma história cíclica. Tudo se repete, o tempo todo. A história não caminha para frente. Ela é um círculo constante, o tempo todo. As coisas, nós aprendemos isso na escola, né? O ser humano, o ser vivo, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. É isso, o ciclo da vida é esse, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. Os espíritas têm uma visão cíclica da história. Os espíritas pensam assim: você nasce, cresce, reproduz e morre, nasce de novo, cresce, se reproduz e morre, nasce de novo, cresce, reproduz e morre, nasce e vai nascendo e crescendo, e se reproduzindo e morrendo, enfim, infinitamente. É uma visão cíclica da história e é uma visão desesperadora, e não leva a nada. Já ficou andando em círculos alguma vez? Fica lá, não sai do lugar. Já andou de bicicleta ergométrica? Gostoso? Você fica lá, girando, mas não sai do lugar. Não chega a lugar nenhum. Um exercício, em alguns sentidos, absolutamente inútil. A visão dos judeus da história era diferente. Para eles, a história caminhava para um fim. E esse fim era o reino de Deus. Essa era a visão dos judeus. Olha, haverá o dia em que um Messias reinará em Jerusalém sobre o trono de Davi. E quando ele reinar, toda a terra há de se encher do conhecimento de Deus e da sua glória, como as águas cobrem o mar. E então haverá paz sem fim sobre o meu santo monte. E essa paz, o reino, o seu cetro de justiça, se estenderá de mar a mar,
A história chegará a um fim. E nesse fim, nós temos a aniquilação do mal. O reino de Deus sendo estabelecido. A maldade sendo erradicada. A injustiça sendo destruída. E o homem, a humanidade entrando no que Agostinho chamou de o fim sem fim. Esse é o fim da história. A história caminha para isso. Nós estamos girando em círculos. Para ver onde vai dar. Porque girar em círculos não vai dar em lugar nenhum. Nós estamos caminhando numa direção, que é o estabelecimento do reino. O dia que o Senhor voltará, estabelecerá seu reino sobre o mundo. E os judeus começaram a propagar essa ideia. E quando os cristãos se aproximaram e disseram, olha, o Senhor Jesus voltará, Ele reinará, e esse era um dos temas da mensagem cristã, nós veremos. Os cristãos ensinavam que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Essa era a mensagem cristã. Quando eles começaram a dizer, olha, o Messias voltará e estabelecerá o seu reino, os pagãos conheciam aquela mensagem. Por que conheciam? Porque os judeus espalhados pelo mundo já tinham divulgado isso a todos, ao mundo inteiro. Os cristãos não tiveram muito trabalho de anunciar isso. Eles não tiveram que programar a mente dos pagãos para isso. Isso já estava pronto. Deus realizou o exílio babilônico, a diáspora, a expansão do judaísmo por todo o mundo, para que a igreja tivesse facilidade na sua expansão. Nosso Deus é um Deus soberano que controla a história e dispõe os fatos segundo o seu querer. E se Ele faz isso com a história universal, pode ter certeza. Faz isso com a sua história também. Criaram um Deus estranho hoje em dia. Não criaram? Um Papai Noel. Um Papai Noel bobo. Não é assim? É um Papai Noel bobo. Porque o Papai Noel mesmo, o Papai Noel das crianças, que as crianças imaginam, as crianças chegam para ele e falam assim, Papai Noel, você pode me dar um carrinho automático, elétrico no Natal? As crianças pedem. O Papai Noel que criaram na teologia popular e na teologia evangélica moderna é um Papai Noel que recebe ordens. O cristão chega para ele e fala assim, Papai Noel, eu determino, eu tenho direito, eu tomo posse. E o Papai Noel, Papai Noel diz, seja feita a sua vontade. Inverteu. Agora é Deus quem diz isso para nós. Nós não dizemos isso para Ele. Nós não dizemos para Deus, seja feita a sua vontade. É Ele quem diz isso para nós. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que foi criado à nossa imagem e semelhança. Nós criamos, nós inventamos esse Deus. É esse velhinho de barbas, bobo, que recebe ordens e tem medo e nos obedece. Ele é nosso servo, ele é nosso escravo, ele é um office boy para nós. É isso que ele faz. Ele é um garotinho de recados. Ele é alguém que serve às nossas necessidades quando nós queremos. Nós chamamos, ele vem, nós damos nossas ordens, ele tem que fazer o que nós mandamos porque nós exigimos e ponto final. Agora, essa caricatura que criaram não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano sobre a história. Ele movimenta os impérios. Ele movimenta as nações. Assim como ele movimenta as galáxias no céu. Ele movimenta cada movimento do tempo, cada detalhe do tempo, cada detalhe da história. Ele controla tudo. Ele é Deus. E quando nós olhamos para isso, nós temos que tremer. Porque se ele faz isso com as galáxias, e se ele faz isso com a história universal, ele faz isso com você também. Ele dirige nossas vidas. Ele está no controle. Porque eu nasci assim? Porque eu não sou desse jeito ou daquele jeito? Porque eu não tenho o que eu queria ter? Porque não realizei o que eu queria realizar? E crentes aí frustrados, porque tem a aparência feia, ou que acham feia, ou porque tem uma história que não é a história que queriam ter tido. Nós temos um Deus no céu, que é soberano, controla a nossa vida. Nós temos que nos aproximar dele e dizer, Senhor, eu não entendo muitas coisas, mas o Senhor é Deus. Louvado seja o seu nome. O Senhor é Deus e eu devo me calar diante do Senhor. O Senhor está no seu trono. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se. Muito bem. E terminando. À tarde, né, pastor?
acabar agora aqui. Tem aí o número 4, que é o fator político romano. Eu faço às vezes algumas perguntas para os meus alunos que deixam eles confusos lá no seminário, ou no seminário onde eu leciono essa matéria. Eu leciono essa matéria no Seminário Teológico de Guarulhos, não leciono no Palavra da Vida essa matéria. Mas uma pergunta que talvez possa deixar vocês um pouquinho confusos é a seguinte: qual foi a maior organização missionária que já existiu no mundo? Qual foi a maior organização missionária que já existiu no mundo? Junta de Missões Mundiais? Companhia das Índias Ocidentais? Hã? Orientais? Oi? Trindade? Uma sociedade missionária, muito bem, é verdade. O pastor está falando aqui, a Trindade foi uma grande sociedade missionária, é verdade, sem dúvida. Não estava pensando na Trindade não, viu, pastor? O pastor foi mais platônico do que eu. Ele pensou na outra realidade do além. Meus irmãos, eu posso afirmar com toda tranquilidade, sem querer, o Império Romano foi a maior organização missionária que já existiu. Sem querer. Pense bem, a gente pensa no Império Romano como uma coisa horrível. Como seria bom para o cristianismo se não tivesse existido o Império Romano, que massacrou cristãos, que matou cristãos. Irmãos, não pensem mais isso. O Império Romano foi uma bênção. Mataram cristãos, não há dúvida disso. Mas se colocar na balança, o saldo é muito positivo. Quem vocês acham que levou o apóstolo Paulo para a sede do Império com tudo pago? Tudo pago. Sem despesa nenhuma, tudo coberto pelo Estado. Ficou lá numa casa, na sede, na própria Roma, levou ele lá com proteção particular, com guarda-costas ali cuidando dele. Quem fez isso? Vocês conhecem alguma sociedade missionária que tenha feito isso com algum missionário? O Império Romano fez. Levou o apóstolo Paulo com tudo pago, de graça, botou lá numa casa, colocou guarda-costas, protegeu ele, guardou, e ele ficou lá no Império Romano. Há um ditado que diz assim: todos os caminhos levam a... Por quê? Por quê? Por que vocês acham que esse ditado surgiu? Sabe por quê? Por causa das estradas. O que chegava em Roma se espalhava para tudo quanto é canto. Era que nem chegar na boca de uma fofoqueira. Eu não sei se você sabe o que eu quero dizer com isso. Aqui não tem fofoqueiros, mas em São Paulo tem muitos. Então, quando chega uma coisa na boca de um fofoqueiro, de uma fofoqueira, aquilo se espalha. Gente, se chegasse alguma coisa em Roma, olha, ninguém segurava mais. Por que vocês acham que o livro de Atos termina onde termina? Como é que termina o livro de Atos? Em Roma, Paulo fazendo o quê? Pregando em Roma. Por que Lucas não continua a história? Os historiadores ficam bravos e falam assim: puxa, nós não sabemos o que aconteceu com Timóteo, não sabemos o que aconteceu com Tito, não sabemos o que aconteceu com Apolo, o que aconteceu com esses homens? Nós temos um silêncio depois de Atos, que só é quebrado no ano 110, nós temos 50 anos de silêncio, e que não sabemos o que aconteceu na história da igreja nesses 50 anos depois que Paulo morre, não sabemos mais o que aconteceu. Por quê? Porque Lucas para a sua narrativa com Paulo em Roma. Sabe por quê? Ele quis dizer o seguinte: olha, o evangelho começou lá na Palestina, né? Olha onde ele chegou, em Roma. Agora, ninguém segura mais. Chegou em Roma, agora ninguém segura. Quem levou ele para Roma? O Império Romano. E o Império Romano contribuiu de várias maneiras, irmãos. Veja aí, na sua apostilinha, são várias contribuições. Estou preocupado com o horário. Mas vamos correr que eu chego lá. Vamos acabar isso aqui hoje. Vejam só, que interessante aqui, o primeiro aspecto, a unidade. O Império Romano deu ao mundo o senso de unidade. Quando o Império Romano caiu, em 476, meus irmãos, a Europa virou uma baderna.
Quando os alunos estudam o feudalismo no período medieval, os alunos, os estudantes se assustam ao ver como a Europa ficou entregue ao caos total, porque não havia a centralização de um poder. O Império Romano deu ao mundo uma unidade como nunca antes vista. Era um governo central, dominando sobre tudo, e isso fazia com que houvesse em todo aquele território, a Europa inteira, norte da África, Palestina, tudo aquilo estivesse debaixo da mais perfeita ordem, da mais perfeita paz. Vocês pensam que era possível navegar pelo mar Mediterrâneo antes do Império Romano? Vocês acham que era possível? Doce ilusão. Estava assim de pirata. Assim de pirata. Parecia programa de computador de adolescentes aí. Assim, ó, cheio. Era impossível navegar. Agora uma pergunta para vocês. A igreja usou o mar Mediterrâneo para viajar? Os missionários usaram o mar Mediterrâneo para viajar? Se você pegar na sua Bíblia, no finalzinho dela, você pegar o mapa das viagens missionárias de Paulo com seus companheiros, você vai ver que todos eles usavam o mar Mediterrâneo. Por que eles podiam navegar com tanta tranquilidade? Porque eles podiam entrar num navio e chegar do outro lado do mar com tranquilidade. Por quê? Porque o Império Romano tomava conta das águas, dando a todo o mundo unidade. Todos sabiam disso. Nós podemos viajar com tranquilidade, porque existe um poder central que mantém a paz. Era chamada a Pax, era a Pax Romana. Isso levava a segurança, veja aí o item 2, a segurança. Eles podiam viajar tranquilamente pelo mar, porque havia segurança, a segurança de navios romanos que navegavam por ali. Veja o outro item, as estradas. Eu não sei como são as estradas aqui no Ceará. Mas em São Paulo elas são complicadas. Eu já tive que consertar vários pneus e rodas nas minhas viagens por aí afora, por causa das estradas de São Paulo. Mas as estradas romanas não eram assim. Você sabia que ainda hoje existem estradas romanas? Eu tenho uma foto de uma delas aqui que não dá para ver, amanhã você vai ver. Eu tenho uma foto da Via Egnácia. Olha que foto linda essa aqui. Que pena vocês não poderem ver agora. Mas amanhã eu vou mostrar. Amanhã venham, porque eu vou mostrar essa foto, a foto linda da Via Egnácia. Essa estrada, a Via Egnácia que eu estou vendo, está bem bonitinha aqui na minha frente, ó, linda. Né? Amanhã eu vou mostrar. Essa estrada linda da Via Egnácia era uma estrada que o apóstolo Paulo usava. Ele viajava por ela. Agora, quem construiu essas estradas? Que cortavam o mundo todo, para lá e para cá. O apóstolo Paulo viajava pela Macedônia, pela Grécia, ele ia para Atenas, ia para Corinto, subia para Éfeso, subia para Tessalônica, de Tessalônica descia para Troade, de Troade descia para Éfeso, de Éfeso ia para o centro da Turquia. Por que ele podia viajar tanto, com tanta segurança? Por quê? Porque os romanos fizeram uma malha de estradas, de uma qualidade tão grande, com tanta segurança, com soldados, destacamentos que se situavam ao longo delas, que fazia com que os viajantes pudessem andar com tranquilidade, com segurança, por todo quanto é lado. Eles viajavam pelo mundo todo, o apóstolo Paulo viajou, Tito viajava pelo mundo todo, e vários missionários itinerantes. A igreja primitiva tinha os missionários itinerantes, eram missionários crentes anônimos, que saíam pelo mundo, evangelizando por essas estradas, que nós veremos amanhã aí uma foto delas, a famosa Via Egnácia. A Via Egnácia é famosíssima, o apóstolo Paulo viajou muito por ela, no norte, lá na Macedônia, e eu tenho a foto aqui que eu vou mostrar amanhã. Muito bem, e por último as conquistas, por último não, tem o exército e as conquistas. O exército foi importante para o cristianismo, por quê? Porque muitos soldados se convertiam. E quando o soldado se convertia, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o soldado tem uma casa fixa? Tem? O soldado romano tinha uma casa fixa? Não. Ele estava morando agora em Roma. De repente vinha uma ordem: olha, você vai ter que ir até o extremo do império, guardar a fronteira lá no rio Danúbio. Lá ia o soldadinho, lá para o fim do mundo, e ficava lá.
muitos soldados eram crentes, ouviram o evangelho. O apóstolo Paulo evangelizou vários deles. Muitos ouviram o evangelho na própria Jerusalém, na própria Palestina, e se convertiam. Nós sabemos que o exército romano, no segundo século, era marcado por uma presença muito forte de soldados cristãos. Nós temos inclusive um registro no comecinho do quarto século, um registro do martírio de 40 soldados romanos que se negaram a adorar a estátua de César. Se negaram, dizendo: nós somos cristãos. 40 soldados morreram, foram mergulhados num pântano congelado e ficaram a noite toda lá e morreram congelados porque não quiseram adorar o imperador. Eram soldados, 40 soldados. Esses homens, os soldados romanos, indo para as diversas regiões do mundo, levavam a fé. Há quem diga que o evangelho chegou na Inglaterra através de soldados romanos, crentes, que anunciavam a palavra de Deus onde chegavam. Se casavam muitas vezes com os bárbaros das fronteiras e anunciavam o cristianismo até para nações de além do Império Romano. E agora sim, finalmente, as conquistas. As conquistas romanas favoreceram muito o cristianismo. Por quê? Porque quando os povos eram conquistados, eles perdiam a fé nos seus deuses. Eles pensavam assim: nossos deuses vão nos ajudar. Mas não adiantava. Os deuses não ajudavam. E aqueles povos então frustrados diziam: tem algo errado com os nossos deuses. Nossos deuses não estão funcionando. Não? Nossos profetas, nossos sacerdotes trabalharam, disseram, predisseram e nada funcionou. Então nós temos que começar a reconsiderar nossa religião. Chegou então o cristianismo, oferecendo uma religião racional, uma religião de fé, uma religião que atendia a necessidade primordial dos homens. E aqueles homens então abraçaram o cristianismo, fazendo com que a igreja crescesse. Deus preparou o mundo para a igreja nascer? Preparou. Tudo aconteceu por acaso? Não. Deus tem um plano. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, na hora certa, no momento certo. Porque Deus tem uma agenda. Ele é soberano, controla a história. E Ele cumpriu o seu plano no tempo devido. E, por causa disso, o cristianismo se expandiu com tanta celeridade e chegou até nós, nos dias de hoje. Nós temos aí uma demonstração disso através desses aspectos que nós vimos. Há muitas coisas para falar. Nós temos que encerrar aqui hoje. E nós vamos orar agora. Depois eu passo a palavra ao pastor Cleiton para as considerações finais. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom saber que nós não estamos soltos no tempo, no vácuo, largados, jogados, abandonados. Como é bom saber que o Senhor é um Deus que planeja, que estabelece, ó Deus, cada detalhe do que acontece. Como é bom saber que o Senhor tem os fios de cabelo de nossa cabeça, todos eles contados. Como é bom saber que nenhum passarinho cai sem que o Senhor permita que isso aconteça. Ó Deus, como isso nos dá segurança. Como é bom saber que o Senhor planejou a história humana e o Senhor tem desenvolvido essa história, tem feito essa história acontecer com propósitos salvadores, com propósitos graciosos, com o objetivo de fazer com que a sua salvação chegue aos rincões mais distantes da terra. Obrigado, Deus, porque fazemos parte dessa história. Porque tudo isso que nós dissemos não são apenas ideias que aprendemos nos livros. Essa é a nossa história. É a minha história. É a história de cada irmão meu que está aqui. O Senhor, quando desenvolveu esse plano, o Senhor pensou em cada um de nós. O rosto de cada um de nós estava na sua mente, quando o Senhor levantou os impérios. Quando o Senhor fez os impérios ruírem. Quando o Senhor fez com que as estradas do Império Romano fossem construídas, quando o Senhor fez com que Alexandre o Grande nascesse e propagasse as suas ideias, quando o Senhor fez com que Nabucodonosor invadisse Israel, o Senhor estava pensando em nós, em como fazer para que a sua graça nos alcançasse aqui, neste lugar tão distante, numa época tão distante. Ó Deus, obrigado por isso, por fazer parte disso. Obrigado porque isso nos livra do desespero, do medo, do vazio, da escuridão.
Obrigado, porque o Senhor dirige a história humana. E o Senhor nos dirige, porque fazemos parte dela. Agradecemos por isso, por seu Filho Jesus, que invadiu a história para nos resgatar. Em nome dele agradecemos. Amém. Obrigado, meus queridos.